calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem Olá, os um poucos grande abraço a caminhos, todos aqueles que estão mil acompanhando trilhas esse nascerão. nosso projeto de solidariedade e Muito tempo missão não dura a dos verdade missionários claretianos do nestas Brasil, margens SOME, e também com essa proposta de fazermos uma reflexão profunda e precisa a respeito do tema de justiça e paz e solidariedade da criação. E sobretudo essa nossa reflexão, ela vem falar dessa solidariedade em os tempos que nós estamos vivendo, que é esse tempo que nos indica tantas coisas, que é o tempo de pandemia. Eu sou o Padre Wagner Brito, missionário claretiano, residente na comunidade claretiana de São Paulo, da Curia Provincial. E é interessante perceber que até agora nós fizemos um itinerário repleto de reflexões que nos ajudaram a, digamos, traçar um perfil que nos ajuda a algumas tomadas de postura, assumir alguns lugares para que a gente possa tomar algumas decisões na nossa própria vida, a própria vida de cristão, vida de missionários, vida de pessoas comprometidas com a propagação do reino de Deus. Hoje me coube essa reflexão, nesse espaço do tempo, coube uma reflexão de um tema que a mim é muito caro, que é o tema da opressão. Quando, na minha juventude, nós trabalhávamos, eu sou natural de Sergipe, e nós trabalhávamos muito com uma pastoral social na nossa diocese, uma das coisas que era bastante percebida e que trazia bastante preocupação era a realidade do povo. E naquela época, nos anos 90, nós tínhamos uma grande preocupação justamente com esse tema da opressão, onde alguns ditavam, e esses alguns sempre muito poucos, o que a maioria deveria fazer. E é claro que a gente não pode esquecer nesse tema da opressão de um grande pensador, de um grande personagem nordestino que falou muito sobre a opressão, que é o Paulo Freire. E que hoje tende a entrar num certo esquecimento. O tema da solidariedade, com um foco naquela questão de que as pessoas não sejam oprimidas e que elas tenham vida em abundância, vem nos convidar a fazer uma grande pergunta: o que significa a opressão? Voltando mais um pouco para o próprio Paulo Freire, para ele, a opressão ela é essa realidade que passa a ser também uma realidade histórica concreta, ou seja, acontece, está ali, da qual parte de toda a humanidade é vítima. Então Paulo Freire coloca essa opressão como algo que está em toda a humanidade e que o ser humano está exposto a isso. E em linhas bastante gerais, o que seria essa opressão? A opressão é aquilo que faz com que o ser humano, o filho e filha de Deus, negue a sua vocação. A vocação pessoal, a vocação de ser quem ele realmente é. Isso é opressão. A opressão de um tema de transcendência, ela tira totalmente a possibilidade do ser humano buscar aquilo que ele pode ser. Porque a opressão é justamente esse corte histórico. O ser humano é totalmente tolhido, ele não tem condição de acessar essa construção pessoal da própria história. Porque ela passa a ser a negação da liberdade, a negação do ser humano como um ser para si. Então, a opressão, ela tira completamente essa possibilidade de acontecer o projeto de Deus aqui na Terra. Porque
A opressão, ela é um controle esmagador do outro. Quem tem mais, domina quem tem menos. E mesmo dentro de toda essa reflexão, quando se fala de opressão, algumas correntes filosóficas falam inclusive de necrofilia. O homem que destrói de forma arrasadora o próprio homem. Porque a morte, ela não só é uma morte física, mas ela é uma morte também existencial. Quando o ser humano não tem condição de se desenvolver, ele está condenado a uma morte existencial. E dentro de tudo isso, a opressão, ela se nutre de um amor à morte. Enquanto nós acreditamos como solidariedade e missão, como justiça e paz, solidariedade da criação, de um amor que gera a vida. É esse amor que nós buscamos. É esse amor que nós acreditamos. Diante de tudo aquilo que nós já refletimos até agora, vamos buscar, vamos tentar entender em nossa vida a importância do outro. Vamos passar por todos esses aspectos profundos de alteridade, porque a opressão, ela não deve existir. Se nós acreditamos que o ser humano pode ser cada vez mais, nós também acreditamos em um mundo sem opressão. Que a nossa vida continue sendo assim e que a gente possa encontrar cada vez mais essa possibilidade de fazer com que cada ser humano, cada homem e mulher, cada filho e filha de Deus possa encontrar na sua própria história a força e o desejo de se construir e de construir um mundo melhor.